Olá pessoal, eu resolvi gravar esse vídeo para ajudar vocês na utilização do Google Formulário. Eu vou adaptar uma atividade de interpretação de texto que está em Word para o formulário do Google. Tá? Então vamos lá. Vou abrir meu Google Drive, eu já estou logado. Tá? Clica em Novo, Mais, e eu vou clicar aqui em Formulários. Esse é o formulário. Vou abrir a atividade que está em Word. Essa atividade aqui, eu tenho um texto e algumas perguntas. Então, ao invés de mandar uma atividade em PDF dessa forma, onde a criança não vai poder interagir com o arquivo, nós vamos mandar como formulário. Assim vocês vão conseguir depois ter as respostas que as crianças vão dar. Né? Não vai precisar esperar quando voltar às aulas para pegar o caderno deles, para ver o que eles responderam. Então, pelo próprio formulário, vocês já vão conseguir, né, em tempo real, saber qual foi a resposta. Então, o texto se chama A Cidade Cinzenta. É o nome que eu vou dar para o meu formulário. Então, vou colocar aqui. A Cidade Cinzenta. Ficou aqui. Vou mudar o tipo de pergunta, que vai começar com o texto. Vou colocar aqui, ó, nesses botões de opção, vou colocar nesse botão aqui, é onde a gente vai colocar o texto, os T's aqui. Vou colocar o título do texto. E aqui onde está escrito descrição, é onde eu vou colar o texto. Então eu vou abrir o meu texto, que já está aqui embaixo. Opa. Vou selecioná-lo. Vou dar um Ctrl C para copiar. Ctrl V para colar o texto aqui. O texto já foi colado. Para eu ver como a criança vai receber esse texto, é só clicar aqui em visualizar. Em visualizar é exatamente como a criança vai receber o texto. É desse jeito. Vou fechar para voltar para a edição. Aqui eu vou pedir para a criança se identificar. Então vou colocar uma pergunta de resposta curta. Aí eu vou colocar para ela escrever o nome, por exemplo. Ah, uma coisa muito importante. Como nós estamos falando em aula e a criança precisa responder essas perguntas, é muito importante que vocês coloquem aqui, ó, habilite para pergunta obrigatória. Porque se a criança não responde, ela não consegue enviar o formulário. Então, nós vamos colocar todas as perguntas como obrigatória. Então, ela precisa responder todas as perguntas para conseguir enviar para o professor. Então, ela vai colocar o nome e vamos inserir aqui, ó, adicionar pergunta, para ela colocar a turma. Então, nós vamos colocar lista suspensa. A gente coloca aqui qual a sua turma. E aqui nós vamos colocar as opções. Então vamos pôr terceiro A, terceiro B,
terceiro C, por exemplo. Obrigatória. Vamos habilitar como pergunta obrigatória. E vamos visualizar. Eu vou mostrar para vocês o que é essa lista suspensa. Ó, então aqui a criança vai colocar o nome. A lista suspensa é isso aqui, ó. Ela vai clicar e vai aparecer as opções. Tá? Então isso é lista suspensa. Vamos voltar. Então nós já temos identificação e nós temos o texto. Faltam as perguntas. Então vamos adicionar a pergunta. Vamos voltar lá na atividade. Pergunta número 1. Vamos copiar, Ctrl C. Vamos colar, Ctrl V. Aqui está de múltipla escolha, mas no caso precisa ser uma resposta dissertativa. Então vamos mudar o tipo de pergunta, vamos colocar a pergunta com uma resposta mais longa, que seria parágrafo. Então a pergunta e a resposta mais longa, não esqueça do obrigatório. Outra pergunta. Vamos voltar no texto. Pergunta número 2. Também dissertativa. Pergunta parágrafo. Obrigatória. E tem mais uma pergunta lá. Ctrl C. Ctrl V. Também dissertativa. Parágrafo. Agora nós vamos criar uma pergunta com alternativa. Antes que eu esqueça, deixa eu colocar obrigatório. Outra pergunta. Caixa de seleção. A caixa de seleção seria para quando a pergunta tem mais de uma resposta. Vocês podem utilizar a caixa de seleção. Nós vamos colocar múltipla escolha. Obrigatória. Pergunta número 4. Vamos seguir o padrão. 4 pontos. Então eu vou pegar uma pergunta desse último parágrafo aqui, ó. Então, vou pôr assim. Opa. Quando o sol surgiu, como ficou a cidade? Resposta número 1. Vamos ver. Triste e cinza. Alternativa 2. Confusa e amarela. Alternativa 3. Alegre e colorida. Muito bem, já temos uma pergunta de múltipla escolha. Tá? Nós temos uma interpretação de... Basicamente, nós já temos uma atividade pronta. Uma interpretação de texto completa. Com o texto e as perguntas. Agora eu vou mostrar para vocês outras funcionalidades do Google Formulários. Tá? Vamos colocar uma imagem. Vamos criar uma pergunta e colocar uma imagem. O texto fala de uma cidade cinza. Vamos buscar uma imagem no Google Imagens.
colocar aqui cidade cinza. Vou escolher essa foto. Precisamos esperar ela carregar. Enquanto está assim, com essa borda cinza em movimento, a imagem ainda não está pronta para ser salva. A gente precisa esperar ela carregar por completo. Já carregou. Botão direito. Salvar imagem como. Vou salvar no desktop. Vou pôr cidade cinza. Já temos a imagem. Vamos voltar para o formulário. Vou criar uma pergunta. Vou criar uma pergunta de lista suspensa. Não, lista suspensa não. Caixa de seleção, que a gente ainda não criou. Tá. Quando vocês movem o mouse aqui na pergunta, olha o ícone que aparece. É o ícone de imagem. É para adicionar a imagem. Então vamos adicionar. Fazer o upload. Procurar. A imagem está na área de trabalho. Cidade cinza. Aqui. Clica na imagem. Abrir. A imagem está aqui. Agora vamos criar a pergunta. Pergunta número 5. Vamos colocar assim. Olhando essa imagem. Pessoal, eu estou criando agora, tá? Porque essa pergunta não tem lá na atividade. Então eu vou criar agora. Olhando essa imagem, quais elementos dela. Não, vamos colocar de outra forma. Quais elementos dessa imagem podemos relacionar ao texto? Aí vamos colocar as opções. Então, céu nublado, cidade triste, carros em movimento, muitos prédios. Pronto, já criamos uma pergunta com imagem e caixa de seleção, tá? Esse botão aqui seria para colocar vídeo. Eu não vou colocar nesse formulário, mas eu vou mostrar como funciona. Então eu vou clicar no botão. Aqui vocês vão tirar o vídeo direto do YouTube. Então eu posso pesquisar um vídeo. Cidade cinza. Pesquisar. Eu clico e o vídeo vai direto para o formulário. Ou se eu já tiver o link do vídeo, que é o mesmo que o URL, eu posso colar aqui e já colocar direto no formulário. Tá? Mas nós não vamos colocar agora. Outro botão que tem aqui que nós não utilizamos é esse daqui, ó. Adicionar seção. Esse botão é para você separar dentro de um mesmo formulário. Pode ser assuntos diferentes.
seções diferentes. Então, nós poderíamos ter separado, ou poderíamos separar aqui, ó. Então, nós deixamos uma seção para identificação do aluno e a outra seção para atividade. Deixa eu ver se consigo separar agora. Ó, deu para separar. Então, aqui a primeira seção vai ser para o aluno se identificar e a outra seção a atividade. Eu vou dar um nome para essa seção. Interpretação de texto. Muito bem. Vamos visualizar. Deixa eu fechar aqui. Vamos ver como tá ficando o formulário. Então, quando o aluno abrir, vai ser exatamente isso. Ó. Ele vai colocar o nome. Cadê o nome? Vou escolher a turma. E clico em próximo, que é a próxima sessão. Se eu não tivesse separado em sessão, ficaria tudo dentro de uma mesma página, tá? Então, próximo. Aqui nós temos o texto e as perguntas. Quando o aluno terminar de responder tudo, aí ele vai clicar em enviar e vocês vão receber a resposta. Mas ainda não terminamos o formulário. Vamos voltar aqui para a edição. Nós vamos transformar esse formulário em teste. No formulário teste, o aluno consegue ver onde errou, tá? E vocês conseguem colocar alguns comentários. Quando ele errar, você pode comentar algo, né? Eu vou mostrar como. Então, nós vamos aqui na engrenagem, que é o símbolo de configurações. Nós vamos aqui, ó, testes. Criar teste. Agora o formulário é um teste. Vamos ver aqui as opções que nós temos. Liberar nota. Imediatamente após o envio, eu acho interessante o aluno ver a nota dele na hora, né? Os pontos que ele vai fazer quando ele acertar lá no formulário. As pessoas que respondem perguntas erradas incorretamente, aqui a gente pode deixar tudo. As pessoas vão ver. Salvar. Aqui nós vamos atribuir uma resposta certa para a pergunta 4, porque as outras perguntas são perguntas dissertativas, então a criança pode responder do jeito que ela entendeu o texto. Então é mais complicado você deixar exatamente o que você quer numa pergunta dissertativa. Então vamos colocar aqui na pergunta 4. Clicamos na pergunta, chave de resposta. Aqui na chave de resposta eu vou atribuir uma nota para essa pergunta. Vamos dar 10 pontos. E vou identificar a resposta certa, que a criança obviamente não vai ver, mas eu tenho que mostrar para o formulário qual é a resposta certa. Então, quando o sol surgiu, como ficou a cidade? Alegre e colorida. E aqui adicionar um feedback. É aqui que vocês vão colocar se a resposta estiver errada. Eu vou colocar aqui pena. Que pena. Ou resposta correta, você pode colocar qualquer tipo de comentário. Eu vou pôr parabéns. Aqui eu vou complementar, que pena. Leia o texto novamente. Posso colocar algum link ou algum vídeo. Não é o caso, não vamos colocar. E salvar. Aqui vamos colocar também nota. Pergunta 5, vamos clicar na pergunta. Lembrando que você só sabe que está editando a pergunta quando ela tiver essa barra azul aqui, tá? Aqui, por exemplo, eu não estou editando, vou clicar nela. Barra azul.
Significa que eu estou editando a pergunta 4. Vamos editar a pergunta 5. Vamos colocar a chave de resposta. 10 pontos. Aqui pode ser mais de uma, tá? Então eu vou pôr céu nublado, cidade triste, que se relaciona com o texto. Adicionar feedback, eu não vou adicionar agora, vocês já viram como faz. Concluído. Tem um outro recurso para você escolher o que a criança precisa escrever de fato numa pergunta dissertativa. Então você vai limitar a resposta da criança, que não é o caso desse formulário, mas eu vou mostrar como é. Então eu vou nessa pergunta aqui, que é uma pergunta dissertativa. Vou clicar nesses 3 pontinhos. Validação de resposta. Aqui vocês vão optar por algo, né? E vai limitar a resposta de quem vai responder esse formulário, tá? Então vocês vão exigir que quem está respondendo responda do jeito que você quer. Mas eu não vou escolher isso agora. Mas tem essa possibilidade. E não vou atribuir nota aqui também. Vamos mudar a cor do formulário. Então, a gente vem aqui, personalizar tema. Posso colocar uma imagem que eu quiser. Eu vou colocar a imagem da cidade cinza. Aqui tem várias imagens que podem ser escolhidas, mas eu vou fazer o upload. Lembrando que upload é quando você vai mandar algo para a internet. Quando é download é quando você está tirando algo da internet. Procurar. Cidade cinza, onde está? Aqui. Esperar carregar. Não está carregando. Mas aqui, ó, aqui não está carregando. Mas aqui, pessoal, nesse quadrado é onde a imagem vai aparecer, tá? E aí, dentro desse retângulo é o que vai aparecer no seu formulário. Então eu vou escolher uma parte aqui da imagem que não está aparecendo, mas aqui seria o céu. Vou clicar em concluído. Olha só. Automaticamente o formulário assume basicamente cores que tem na foto. Então é uma foto cinza, o formulário assumiu um tom cinza. Mas vocês podem escolher outras cores aqui, ó. Cor do tema. Pode até colocar o estilo da fonte. Vamos escolher uma outra fonte. Olha lá, mudou a fonte do formulário. Para quem não sabe, fonte é o tipo de letra, tá? Então esse aqui é o formulário. Vamos visualizar. Temos a imagem e temos o nosso formulário. Então é basicamente isso. Quando vocês forem recebendo respostas, as respostas vão aparecer nessa aba. Aí, deixa eu mostrar como fica. Aqui, ó, tem um outro formulário que eu já tinha criado antes. Esse é um formulário que eu já mandei para algumas pessoas. Eu tive 4 respostas. Aqui, esse resumo, ele meio que compila as respostas e mostra todas de uma vez só, tá?
ou eu posso ver individualmente. Aqui eu consigo ver cada formulário. Esse é um. A segunda resposta, terceira e quarta. Existe uma outra possibilidade, que é você colocar todas as respostas em uma planilha, que eu acho bastante viável, que seria aqui, ó. Você transforma as respostas em planilha, é tudo automático. Eu vou criar, então criar uma nova planilha. Aqui, eu tenho data e hora que essa resposta foi feita. A cidade. A primeira pergunta, no caso, né? A segunda pergunta e suas respectivas respostas. Então, aqui no caso, seria o nome do aluno e as respostas que ele colocou. Então, fica tudo assim, organizado. Seria uma forma de registro, né? Para quando voltar às aulas, em um momento de conselho, vocês podem apresentar esse registro. E até para atestar a frequência do aluno também. É interessante mostrar que ele participou das aulas online. Vou fechar o formulário. Agora eu quero enviar esse formulário. Então, eu vou clicar aqui em enviar. E vou escolher o jeito de enviar. Por e-mail. Você vai colocar os e-mails das pessoas. Link, que é o mais utilizado, que eu sugiro. Ou incorporar em algum site ou blog, que não é o caso. Tá? Então nós vamos usar o link. Vocês podem mandar esse link enorme ou habilitar o link curto. Aí é só copiar e enviar por WhatsApp ou colocar em um PDF que a criança consegue abrir. Outra alternativa bacana seria criar um formulário, né? Sem o texto. Se o texto for muito grande, pode colocar no formulário, claro, mas vocês podem também colocar dentro de um PDF e no final do texto colocar o link do formulário. É claro, o texto não estaria dentro do formulário, apenas as perguntas. Também seria uma opção. E é isso, pessoal. Espero ter ajudado. Nós vamos usar muito o formulário, então aproveitem o vídeo e qualquer dúvida eu estou à disposição, tá bom? Um abraço.